Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um agente contagiante que o ser humano, sobre a coragem e a técnica. Digamos que na época não se chamava técnica química, mas com o aperfeiçoamento dos processos de relacionamento com com os frutos das árvores, ele desenvolveu e até se apegou a um produto onde ele viu uma certa coerência de sintonia fortificante ao ingerir esse produto sobre a apropriação do, do aprimoramento técnico. O ser humano ele viu uma interface de disposição. É exatamente isso. E sobre essa interface de disposição, o ser humano ele achou agradabilíssimo utilizar essa disposição quando ele se vê indisposto. Não é à toa que o pré-impulso desse nome, né, dessa substância que a gente vai falar hoje, é, já interdimensionaliza os seres a se conectar com a disposição de ser em função da fé. Ou seja, na verdade é o sufixo, né? Fé. Então hoje a gente vai falar do café, mas é basicamente da cafeína. A cafeína é filha do café, né? Ou mãe, né? Também é melhor falar mãe, mas filha e mãe estão conectadas na genealogia, né? Na, na busca pela ascensão de dispositivamente acionar um ser pela extração e edição mineral desse ingrediente. Bom, então hoje a gente vai falar dessa porcaria. É uma porcaria mesmo, o sabor é muito ruim, é muito desagradável, mas o efeito desse sabor que desassocia a psique do sabor e sintoniza a disposição para enfrentar esse gosto ruim em função daquilo que ele pode provocar no organismo em disposição dessa soma substancial, né? Esse substantivo que desorganiza o organismo em função de infringir o organismo, elevando o organismo a uma coragem, né? Então essa síntese de coragem no organismo tem se disposto e feito sintetizações laboratoriais, né? E aí a cafeína, ela tem várias dimensões agriculturas, cafeiculturas, laboratórias, é, fisicadoras, né? Desculpa essa forçação de barra, mas a musculatura e a invenção desse edifício de desenvolver pesquisas desses aterramentos culturais face à necessidade de pontos de elevação dessa associação.
porque nós todos, sobre alelo afetivo do consumo dessa substância, já somos abusados por advertir fisiologicamente que daqui a tantos tempos nós estamos programados a ingerir essa substância e desenvolver toda a arritmia que ela desenvolve sobre o sistema nervoso central. E ai de o café não elevar potencial ativo no sistema nervoso o suficiente para a gente se ver disposto. Aí a gente vai ter que sintetizar a despolarização possível, nem que a gente tenha que levantar da cadeira e dançar para isso, não é mesmo? Então, muito bem, hoje a gente vai falar da cafeína, né? Bora falar então dessa especiaria e por que não droga, né? Então, olha só. Ela é a droga da disposição, né? É a de fazer as pessoas estarem em disposição para um objetivo. Então a gente tem isso aqui, ó, o objetivo descoado. Sabe a desatenção das faíscas mecânicas, das faíscas visuais, né? São todas coações das faíscas orais, né? Alimentícias, né? Das faíscas olfatórias. São todas coações. E o que são coações? Coações são extrações a níveis elevados. O que é uma extração a nível elevado? É você pegar uma molécula e extrair ela ao máximo de porcentagem possível dessa molécula. Então é como se a gente fizesse um espelho molecular, mas no sentido real mesmo, né? Então, tudo que uma substância ela tem por si para fazer afetuação em faíscas é extraído. Então, quando a gente fala de sistema nervoso central, é aonde a gente tem as indexações, os index de faíscas extraídas. E essas faíscas extraídas são dos estimulantes sensoriais. E aí que pega, o que é estimulante sensorial, meu amigo? Olha, estimulante sensorial é qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, por que você não sente estimulado a todo momento? Porque você coleciona a adaptação. Então, nós colecionamos adaptações e aí a gente preenche
os armários celulares, de potencial de desestimulante. O que esse potencial desestimulante faz? Ele faz aumentar o nível de atividade para que o sistema nervoso central sinta a adrenergia, né? Então a gente está falando da adrenalina, exatamente. A adrenalina é o adrenalina é um impulso nervoso em despolarização. Olha só a palavra disposição. Ou seja, é uma provocação no sistema nervoso central, que é o sistema das fibras, é a coisa que está mais interna no seu organismo, né? Então é como se fosse o eixo do seu organismo, é o sistema nervoso central. Assim como a planta ela tem aqueles limbos, né? Que são essas ramificações de caule, são os caulin sobre a massa limbar, né, da folha. E a folha ela é sim um espelho, ela é uma placa receptora quando ela está em contato íntimo com o caule, porque ela tem várias proporções de contato com o caule até que ela se descontraia do caule e caia da árvore. E é a mesma coisa com as células em decaimento do sistema nervoso central, do encontro com o sistema nervoso central a partir desses feixes, né? Então a gente tem esse sistema de feixes do sistema nervoso central que leva dessa despolarização adrenérgica o compasso que vai tragar, né, vai elevar o organismo a o que a gente chama de homeostase, né, é o equilíbrio pleno do organismo sobre uma determinada função, sobre uma determinada ação. Então, beleza. Cafeína é essa disposição no sentido evoluído da extração, né? A gente tem o sentido evoluído da extração do café. Então não é de uma hora para outra que o café vira cafeína, né? O café ele precisa de passar por um processo de relações onde as etapas dos processos vão trazer, né, a cafeína para a ação do contato do organismo. Isso é um empreendimento muito especial do ser humano. E ele tem se desenvolvido muito na utilização desse bem, né? Ele cuida muito bem desse bem. Bom, e olha só, agora a gente consegue desmontar um pouco essa arritmia do café ou da cafeína com essa base lógica, ó. Cafeína. Então, o A ele é a atenção. E o que é a atenção? A atenção é quando você pega em uma contração o estímulo da navegação molecular para empreender
sobre o movimento preciso da sensibilidade. Então, esse ecoar de sensibilidade do sistema sensitivo que liga todos os 5 desejos de sentir a matéria ou a sensibilidade, sintonizar a sensibilidade com a estrutura aqui, ó, com os encaixes das matérias, né? Toda essa relação ambiente, né? Ela expede níveis de concentração diferentes. Então, olha, essa concentração vai se amarrar em um objetivo e vai tentar controlar esse amarrado, para puxar o foco na atenção, né? Então a atenção é essa coisa aqui, ó, que balança, que é julgada pelos 5 órgãos sensitivos. Beleza? Dito isso, a gente tem um C. O C, ele representa para nós a entrada de um objetivo, né? De uma sensação no ambiente, um acesso. Então a gente tem o acesso. E aí, sobre esse acesso, a atenção ela é desescalada aqui, ó. É forçada a desescalar. E a fé é isso, né? A fé é quando a gente está afetado e é forçado a desescalar, né? E essa desescalação dessa tensão, ela vai ao interior por transporte de ondas até conseguir resolução dessa tensão. Cafeína é basicamente isso. E ela é vista como um utilitário cultural, principalmente no Brasil. Só que ela também é vista como uma droga por usuário e proporção. E ela é utilizado para deixar as pessoas com disposição, e elas ficam com disposição por afeiçoação mesmo, né? Por arranjo do organismo sobre essa tensão provocada principalmente no sistema nervoso central. E a gente vai ver isso aqui agora, quer ver? Ó? A cafeína é uma das drogas mais consumidas em todo o mundo e age, dentre outras formas, aumentando a sensação de alerta e reduzindo a fadiga. Então, a sensação de alerta, a disposição, viu? A sensação de alerta. Então, é como se os nossos 5 sentidos fossem isso daqui, ó, né? Esses são os nossos 5 sentidos, o brasão, o coração. E aí, quando a gente toma café, a raiz nervosa vai, ó, tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan. Esse é o estado do café, ó. Nós somos esse brasão aqui, ó. Sobre o café, ela meio que atenciona. Agora vocês vão ver o que é atenção. Atenciona. Tá vendo? Então é mais ou menos isso daqui, ó. Essa imagem rodando. E aí, para quem não viu, né, consiga ver, ó, a xícara do café.
Aumenta a sensação de alerta, reduzindo a fadiga. A cafeína está presente em diferentes plantas, como o café e o cacau. Bom, então sensação de alerta, ela está presente em diversas plantas. A cafeína é uma substância muito consumida em todo o mundo, fazendo parte de diversos alimentos e até mesmo de medicamentos. Ora, o que mais que a gente consome que nos deixa em alerta? Nem precisa falar, né? São informações. Principalmente, a gente tem vários tipos de informações. Informações íntimas, informações sociais, informações escolares, né? A gente tem vários agrupamentos de informações e cada uma desses agrupamentos de informações, ó, nessa nuvem eletrônica aqui, ó, que é o Carneirinhos, é o nosso Carneirinhos, ó, nossos carneirinhos, esses carneirinhos aqui, ó, que são o que? São os giros cerebrais, né? Eles se conectam a né? A um tipo de informação. Principalmente praticando a proporcionalidade de eventos no organismo que desencadeiam a despolarização por níveis de alertas, né? Por níveis de sensibilidade. Então, o que a gente tem no cérebro? A gente tem aqui, ó, o que a gente chama de nós temos isso aqui, ó, o que a gente chama de rede neuronal. Uma rede neural é um sistema de inteligência, só que neural é um modelo de inteligência artificial. Não, mas é mais ou menos isso aqui, ó, que a gente tem no cérebro. Por quê? Ele vai organizar o encontro de atividades por repetição. E essas atividades por repetição são encontradas e arranjadas pelo nível de atividade sensitiva sobre a porta e as desimportações que ela encontra. Então, cada célula dessa aqui, cada vetor desse, ou circunferência, né? Ela representa uma desimportação de pulso, que quando em contato desencadeia o decaimento, desimpulsionando atividade em circuito cerebelar, né? Olha só que legal. Cérebro, rede neural, neurônio e o impulso nervoso. Muito bacana, né? E o que causa muito isso sinteticamente são informações, e a gente tem informações até mesmo que nós provocamos, a gente cria informações. Ou seja, a gente tem uma certa área no nosso cérebro que descruza informações para não deixar com que elas ganhem o jogo, ou seja, ela nos prenda, nos mandando parar. E aí a gente meio que faz uma sementinha, a gente faz uma desimportaçãozinha para essa questão de decaimento de impulso ativo
por interrogação de informações. Então as informações elas nos ajudam a dirigir essas sensações, esses estados de alerta, e é assim que a gente consegue não ter medo, né, por repetição dos encontros daquilo que nos deu medo. Então é assim que a gente consegue tomar café, por repetição e desassociação do gosto que é. E aí a maior mentira de todos os tempos é que café é bom. Fica aí a dica. Essa é a maior mentira de todos os tempos. Por quê? Isso aí é o cara, é o jogador de basquete ou de futebol tentando fazer cesta. E para ele fazer a cesta, ele precisa de arremessar a bola e a bola tem que entrar aqui. E quando ela entra aqui, ela tem que falar, ele tem que meio que dizer assim, ó, é bom. Então, por mais que fazer esse tipo de atividade não seja bom, ou seja, cansa bastante, quanto mais ele faz cesta e diz que é bom, mais ele vai acreditar que é bom. Porque esse é o sinal que ele recebe aqui, ó. E como o mundo, ele coloca o bom para o generalismo, generaliza a palavra, lá vai a gente tomar o bom dia, o bom do dia, a informação do dia, o café do dia. A cafeína é uma substância muito consumida em todo o mundo, fazendo parte de diversos alimentos e até mesmo de medicamentos. Várias pessoas fazem uso da cafeína como forma de se manterem acordadas e mais atentas para realizarem atividades. Então, outra droga, para mim é mais droga, a maior droga que a gente tem hoje em dia, né, levando em conta essas questões, né, para mim a maior droga, né, é você ter que ter por associação de rendimentos prazos, né? E não só isso, essa é você ter tipo que é você meio que ser subordinado a um nível dessa associação. Para mim essa é a maior droga que a gente tem hoje em dia. Esse rendimento de dependência por associação de pessoas a um nível de subordinação. A gente tem os prazos, as obrigações, compromissos, né? Compromissos, obrigações. E cara, isso é a maior droga que o ser humano tem e criou. Por quê? Porque ele não nasceu para isso. Ele toma café para isso. Ele diz que isso é bom para nascer por isso. Porque ele poderia ter instalado vários tipos de nascer, ó. Vários tipos de cerca. Cerca com ponta assim, cerca com ponta assim, cerca com ponta assim. Mas ele quis instalar a cerca com ponta desse prazo, né? Então, essas questões, né? Essa é a droga que mais mata as pessoas, é a coordenação de associação de pessoas, porque sempre vai ter uma pessoa que dificulta essa associação e essa pessoa ela vai dar muito trabalho.
né? Ela vai ser uma droga. E aí a gente vai ter que tomar ela. Esse efeito é conseguido pelo fato da cafeína se tratar de um forte estimulante do sistema nervoso central. Grandes quantidades de cafeína podem provocar taquicardia, insônia, ansiedade, tremores e dores de cabeça. O consumo de mais de 10 gramas pode ser fatal para um adulto. Então, se uma mãe e um pai não cuidarem bem do seu filho, ele pode se tornar a famosa cafeína em excesso, né? O abalo do sistema nervoso central. Ou seja, ela pode causar muito estímulo do sistema nervoso central. Por quê? Porque ele é desobediente. E é como se vocês esperassem, né? Né? Os pais. Os pais ou os países, né? Esperassem obediência das escalas de impulso do sistema nervoso central. Então é uma tarefa fazer a organização da associação de rendimentos entre pessoas, né? A religião, ela tem esse trabalho árduo que é super difícil e muitas pessoas desistem no meio desse cargo de associação e administração, porque eles acordam para o conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus mostra, né, que qualquer ser humano está para desentregar aquilo que não esteve, né? Ou seja, se a pessoa ela sempre foi algo, né, ela está para entregar aquilo que ela não foi, porque ela foi feita para isso, né? E aí as pessoas elas não esperam que o ser humano ele vai desentregar alguma coisa, né? Mas ele vai lá e desentrega. Por exemplo, é o nosso dever ter fé em Deus e em Jesus Cristo para imaginar que ele não vai entregar coisa ruim pra gente, que ele não vai ser ruim. Só que ele é. Em muitos momentos ele pode ser. E esse pode ser entra aqui, ó. O sistema nervoso central, ele funciona assim, o que é e o que pode ser. O que é tá fechado, o que pode ser tá no 1. Ou tá no 1 elevado, ou 1 mais 1, ou no 1 mais 1 mais 1. Por quê? Esse pode ser, ele navega entre vários poderes. O que é, já marca ser. Então a gente tem a marca do ser e a marca do que pode ser. E essa marca do que pode ser que é uma merda, né? A gente tem a marca do que é. E isso a gente tem certeza, ó. Certeza. E aí a gente tem a marca do que pode ser. E aí pronto, aí você tem o alfa, beta do sistema nervoso central. Esse é o alfabeto do sistema nervoso central. É assim que ele controla o organismo sobre a propagação de impulso. Esse que pode ser, aquilo que é, já tem a contração fechada da célula. Esse aqui, ó, ele está encontrando, ele está buscando fechar. Ele está buscando a contração. Então, se ele está buscando, ele vai marcando aquilo que pode ser. E aquilo que pode ser vai sendo escrito e vai sendo contado. Então esse 1 ele pode ganhar várias dimensões e proporções, né? Por quê? A gente pode ter outro 1,
a gente pode assumir outro um, outro um, outro um, outro um, até desescalar. E aí, depois que desescala, a gente faz outro um, outro desum, outro desum, outro desum. E aí, olha só. Olha o tanto de impulso nervoso que esse ser considerou por poder ser, né? Ah, por isso que adolescente sofre, porque ele fica pensando, nossa, eu posso ser escritor, eu posso ser ator, eu posso trabalhar no comércio da minha família, eu posso, eu posso seguir uma vida de músico, eu posso não fazer nada, eu posso ser um drogado, eu posso não conseguir emprego, eu posso. Então o adolescente ele é cheio de eu posso. A criança ela tá crescendo o eu posso. Então, ó, a criança ela cresce à marca do que pode ser. A criança ela começa a saber que pode ser. O adulto ele encontra o que será. E o velho vai se desencontrando do que foi. E essa é a vida, né? Esse é o sistema nervoso central. Central cafeína. Cafeinal. Cafeicultor. Né? É louco. É doidão. Né? Isso a gente está falando de complexos de vidas, né? Ó, o resumo sobre cafeína. A cafeína é uma molécula alcaloide derivada da xantina. Cafeína. Molécula alcaloide. Então, olha o calor de xantina. De velocidade antina. Pode ser encontrado, por exemplo, no café, guaraná, cacau. Café, guaraná, cacau, que mais, né? Está presente na nossa alimentação em suplementos em produtos destinados à perda de peso e em diuréticos. Então, presente em suplementos, perda de peso, produtos destinados à perda de peso e em diuréticos. Diuréticos são facilitadores do trabalho dos rins, né? Facilitadores no processo de reabsorção renal, né? É uma droga que age estimulando o sistema nervoso central. Então ela estimula o sistema nervoso central. O que é estimular o sistema nervoso central? Ela consegue chegar no íntimo, no interior do ser. Então é como se a gente tivesse uma vela e o pavio no meio da vela, né? E se você consegue acender a vela, né? Esse verbo haver luz nesse meio você mexe no sistema. É a analogia para dizer que você aumenta o estado alerta, aumenta o estado de alerta da energia, da capacidade de concentração. Então, isso é estimular o sistema nervoso central. Como que você estimula esse meio aqui, ó? Você aumenta o pavio. É simples assim. Se aumentar o pavio da vela,
Se aumentar a cafeína da molécula, se aumentar o estímulo do sistema nervoso central, é isso. Provoca, dentre outros efeitos, o aumento do estado de alerta, ou seja, você vai estar no seu interior sentindo um certo despreparo, um certo incômodo, uma certa necessidade de se acalmar ou uma certa necessidade de terminar um objetivo, pagar uma dívida, entre outros. Da energia, da capacidade de concentração, ou seja, você não vai conseguir diminuir ou aumentar a capacidade de concentração. Você vai meio que estar parada entre as grades de um circuito concentrado. E aí você não vai conseguir sair dessa prisão e encontrar os pontos de sonolência. É basicamente isso. O espírito, você vai estar entre contração. Então, imagina que essa é a vela. Para você aumentar o pavio, você bloqueia o despavio daqui e fica com esse pavio aqui, ó. Você aumenta o pavio daqui para cá, ó. Aí você meio que faz assim, ó. Bloqueia aqui, né? Mais ou menos assim. Desculpa. Vamos pôr que a gente tem essa área aqui, ó, para relaxar. Só que você assume uma contração aqui e uma contração aqui. E aí, aquilo que vem para cá, que chega por aqui, tá relaxado. Aí chega daqui, ó, faz aqui, ó. Fica cafeína, né? Fica com cafeína. Fica nervoso, fica agitado nessa parte aqui. E aqui que tinha uma corda para poder relaxar, essa corda ela não vai ter acesso, porque você vai ter uma contração muito forte aqui que vai desarritmar o acesso dessa corda para relaxar, né? Meio que você vai desviar o impulso nervoso para conter ele nessa região aqui do corpo. É coisas de direcionamento de impulsos nervosos dentro do corpo mesmo. São áreas que são muito sensíveis. O que é a cafeína? A cafeína é uma molécula alcaloide derivada da xantina e sua forma molecular é o C8H10N4O2. C8H10N4O8. Não, O2. Quimicamente, a cafeína também é chamada de 1,3,7 trimetilxantina. Trata-se de uma substância psicoativa muito popular que se destaca pelo seu papel como estimulante do sistema nervoso central. 1,3,7 trimetilxantina. Então, trema, terrime, treme, til. Treme grande, velocidade na tensão da onda que vai atingir a sua tensão. Trimetilxantina. Trata-se de uma substância psicoativa muito popular que se destaca pelo seu papel como estimulante do sistema nervoso central. A substância é responsável por uma série de efeitos benéficos ao organismo. Entretanto, seu consumo exagerado pode ser fatal. É igual pensar. Pensar é benéfico. Agora, se pensar demais, exagerar no pensamento, aí você vai sofrer uma oxidação de pensador, né? Você vai
meio que sofrer, sofrer de autopensamento. Muitas pessoas vão dormir e não conseguem dormir porque elas ficam presas em pensamentos. E essas prisões, elas são feitas por esses tipos de grades aqui, ó. Marca do que é e marca do que pode ser. E aí as pessoas, quando elas pensam, elas ficam pensando nesse que pode ser e elas vão fabricando, ó, cerquinhas. Elas vão somando esses e aí quando pensa que não, ó, tá fazendo cerca pro lote, né? Tá construindo a cerca. E aí fica cercado, ó. Pode ser isso, pode ser isso, pode ser... Até que a pessoa, cara, quer saber de uma coisa? Eu perdoo. Ou quer saber de uma coisa? Ah, isso é erro meu. Pronto, marquei a questão. Faço questão que isso seja erro meu. Faço questão que isso seja é, falta de estímulo para isso. Faço questão de que isso seja vergonha minha. Faço questão de que isso seja uma consideração minha. Porém, ela não precisa de, né? Pode ser isso, mas pode ser isso, mas também pode ser isso, também pode ser isso, isso. Igual o chavinho, né? Isso. Aí, ó, o chavinho, ó. Isso, isso, isso. E pode ser isso também. E pode ser isso também. Pode ser isso também. Não. Chega de isso. Mas marca do que é e pronto, né? Seja feliz. Agora vem a questão. É fácil falar, né? Mas e aí? Como é que eu faço? Uai, meu amigo, a cafeína, o sistema nervoso central, a natureza, a cultura, ele foi feito de dúvidas, né? A dúvida é ou pode ser. Então, na dúvida, diga que é. Diga que é. Na dúvida, diga que é. Direita ou esquerda, cima ou abaixo, cheiro ou fome, audição ou contato, né? Na dúvida, diga que é. Por quê? Porque o esporte, ele nunca foi definido. Ele sempre foi um pode ser. Na hora que eles descobriram o poder da regra, da moral, da ética, da lei, da definição, aquilo que pode ser se tornou o que é. E assim a gente tem o substantivo definido. Ok? Porque a cafeína é como se a gente tomasse substantivo abstrato, né? Para quem não pescou. Tratando-se de um alcaloide, a cafeína é encontrada em diferentes espécies de plantas, apesar de ser geralmente associada apenas ao café. Mais de 60 espécies vegetais contêm cafeína. Esse é o caso, por exemplo, do cacau, do guaraná e da erva mate. Alguns dos alimentos que consumimos que apresentam cafeína são o café, alguns chás, bebidas derivadas de coca e chocolates em todo o mundo, porém a principal forma de ingestão de cafeína se dá por meio do café e chás. Chás
eixas, café. Não são apenas alimentos que possuem cafeína, essa substância também está presente em diferentes suplementos diuréticos e produtos relacionados à perda de peso, analgésicos, principalmente para dor de cabeça, frequentemente contém cafeína. Porque muitas das dores de cabeça às vezes estão na depressão do estímulo, da disposição enérgica de impulso nervoso na cabeça, né? Ou o excesso também, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Cafeína é droga? A Organização Mundial da Saúde considera como droga toda substância natural ou sintética que, quando introduzida no organismo, modifica uma ou mais de suas funções. Então, droga é diferente, né, de medicamento. Essa definição faz com que diferentes substâncias sejam chamadas de drogas. Medicamento, álcool, cigarro, maconha, crack, cocaína e até mesmo a cafeína são, portanto, drogas, pois alteram a forma como nosso corpo funciona. No caso da cafeína, a substância atua como estimulante do nosso sistema nervoso central. Vale destacar que, assim como outras drogas, a cafeína também pode provocar dependência e síndrome de abstinência. Então, digamos que toda a natureza, desculpa, viu? Eu já falei isso no começo do vídeo, mas toda a natureza é uma droga, cara. Só que o que faz com que a gente desencontre a droga que é? É a capacitação do organismo para adaptar sobre esses relevos de estímulo, né, de modificação das funções do organismo, né? Os sintomas da abstinência podem ser percebidos cerca de 12 a 24 horas após o fim do seu consumo e podem durar mais de uma semana. Então a gente tem a abstinência do café. O sintoma mais frequente é a dor de cabeça, mas o indivíduo pode apresentar ainda redução na sensação de alerta, mudança de humor, desmotivação, irritabilidade e dificuldade de concentração. Olha, o que tem nesse mundo de modalizadores tá para ser escrito, né? O que são agentes modais? São intercepções sobre receitas de desenvolvimento das pessoas, principalmente em estados culturais, né? Você tem as pessoas que começam a jogar contra e criam uma certa função de julgamento, de comparação. Por exemplo, se a pessoa ou a comunidade ou a família toma café e chega alguém que não toma café, ela cria um dispositivo de relevância sobre essa situação. Ou se alguém começa a dizer que não vai tomar mais café. O que isso quer dizer? Quer dizer que a pessoa ela vai entrar em estágios de abstinência. E aí essa abstinência ela pode ter vários efeitos. O efeito, ele é um efeito fisiológico. A pessoa, sobre o estado de efeito, ela pode compor várias estimulações para evidenciar ao público esses efeitos, né? Ela pode dizer que está doendo, ela pode dizer que está fazendo cócegas, ela pode dizer que está dificultando ela a relaxar, ela a fazer o que ela fazia antes, porque está criando uma certa vibração incômoda que ela não sentia no organismo, né? Porque é como se a célula ela
puxasse pelo café, mas não tem café, e ela tentasse tirar café da onde não tem. Como as pessoas tentam furar a terra para tentar achar poços de água, né? É a mesma coisa, né? As células, sobre efeito da abstinência, ela tenta furar poços e até causa dores, né? Para poder tentar achar a célula, o café, a substância que ela está preparada para o desincômodo. E aí, sem esse desincômodo, ela meio que sofre adaptação celular. As organelas, o estímulo, a regência da célula muda. E isso meio que provoca a a diferença sistêmica. Então esse efeito é uma diferenciação sistêmica. E o legal é que tem pessoas que conseguem driblar esses efeitos com outras atividades, né? Atividades físicas, leituras, entre outros, né? Ó, como a cafeína atua no organismo? Logo após a ingerida, a cafeína é absorvida no trato intestinal, atingindo o pico médio de concentração entre 30 e 45 minutos após o consumo. Ela age no sistema nervoso central, onde atua provocando o aumento de sua atividade. A principal explicação para esse efeito é a capacidade da cafeína de bloquear o efeito da adenosina, situando como antagonista nos receptores dessa substância. A adenosina, quando se liga a eles, produz efeitos calmantes. Já a cafeína, por bloquear essa sensação, produz um efeito de alerta após a consumida. Então a gente tem a adenosina, né, e a cafeína. A adenosina calmante e a cafeína estimulante. A gente sempre procura acalmar, né, determinadas células para que elas consigam descansar. A cafeína, ela meio que coloca o calmante, ela fecha a porta para o calmante, para a adenosina, plá, e fica estimulando a célula. Então ela é como se fosse, a adenosina é como se fosse o vizinho que toca a porta pedindo para parar com o barulho. Ó. Para com o barulho. Já passou das 10 horas, né? E aí o cara responde assim, né? O cara com a cafeína fala assim: olha, não vou parar. A festa só está começando a agir. Olha que legal, a festa afeta o afetado, só está começando o estímulo, a disposição só está começando. Então esse aqui é o café e a adenosina tá lá. Opa, oi vizinho, tudo bem vizinho? Poxa vizinho, termina a festa amanhã, abaixa o som, já passou das 10 horas da noite. Pô, cafeína. É mais ou menos esse o teatro, né? A principal explicação para esse efeito é a capacidade da cafeína de bloquear o efeito da adenosina. Então ela vai bloquear o efeito da adenosina, tipo assim, se você quiser até chama a polícia, eu não tô nem aí. E aí o cara sabe que o vizinho não vai fazer isso, né? Não vai deixar passar, né? O vizinho, ele não vai, né, perder a noite dele, isso aquilo por causa, né, do vizinho. Ele vai tentar suportar para
atuando como antagonista nos receptores dessa substância. Então, existem os momentos certos para o café. A cafeína promove diferentes efeitos no nosso corpo, sendo responsável, por exemplo, por aumentar o estado de alerta, atuar positivamente sobre o humor, reduzir a fadiga, aumentar a capacidade de realizar determinadas tarefas, aumentar a energia e diminuir o cansaço e a sonolência. Em doses elevadas, a cafeína pode produzir ansiedade, insônia, taquicardia, palpitações, náuseas, dores de cabeça e tremores. Vale destacar, no entanto, que algumas pessoas são sensíveis à cafeína e podem apresentar esses efeitos indesejáveis mesmo quando não consomem a substância de maneira exagerada. Igual eu falei com vocês, existem vários tipos de cafeína, principalmente informações. Informações são cafeínas, dependendo da pessoa que informa e da relevância que ela toma na transmissão colinética de processamento do sistema nervoso central, processamento cerebelar. Não só a cafeína, mas qualquer bebida ela tem esse dispositivo, né? Porque a bebida é algo líquido, e o líquido, né, por mais que você não veja, mas ele tem cargas de energia, né? A própria água, ela tem a carga ou a descarga enérgica, dependendo da sua temperatura, né? Para vocês terem ideia, o equilíbrio hídrico é algo fundamental no processo do organismo, né? No efeito do organismo. A calorimetria está totalmente a efeito dos estados de comportamento celular, né? Então tem como você ficar drogado de temperatura, de água, né? De informação. Cafeína pode fazer mal à saúde? Como salientado anteriormente, doses abundantes de cafeína podem provocar intoxicação, gerando taquicardia, tremores, insônia, nervosismo e inquietação. A cafeína pode até mesmo levar uma pessoa à morte se doses elevadas de substâncias forem consumidas. É importante deixar claro que em uma pessoa adulta com aproximadamente 70 kg, uma dose de 10 gramas de cafeína pode ser letal. Isso equivale a cerca de 100 xícaras de café, uma vez que uma xícara tem entre 80 mg e 180 mg de cafeína. O consumo seguro de substância gira em torno de no máximo 400 mg por dia. Imagina, cara, 100 xícaras de café é morte na certa, né? Então é isso, né? Essa substância aqui, ó, esse fruto, desse fruto que a gente tá falando, ó. Não é desse fruto não, desculpa, é a da substância, ó. Eu trouxe isso aqui para ilustrar um pouco. A gente tem a molécula e a forma de extrair a molécula, né? Dependendo da administração no organismo, ela tem os seus tempos de desenvolver estímulo no sistema nervoso central. Olha só, a espada desembainhada, sistema nervoso central. Bom, era isso que a gente tinha para hoje, para o programa de hoje, para essas buscas de resoluções dos entendimentos dessas atividades relacionadas a composição desse adjetivo, né? Desse consumo que adjetiva a gente culturalmente. É inegável, né?
a fascinação essa, do ser humano para com essa substância, né? Essa predileção, ah, ah, essa armadilha, essa toxicologia, esse perfume, essa gravidade sobre o café. A gente tem vários substantivos abstratos para colocar aqui na marca. Esse apego, né? Essa ilusão. Pô, a gente tem uma caralhada de coisas para poder disposicionar-se sobre ela, né? Para enaltecer ou desenaltecer. Mas acontece que, olha, poderia ter tomadas do café, mas o café ele é algo que já ganhou uma moda, né? Uma assertiva. E experimentalmente isso é muito ruim, né? Isso agrava muito a, a modalidade dos seres humanos serem corajosos para buscarem se relacionar com outros efetuadores, né? E aí diminuírem essa propensão a serem consumidores perpétuos, né? Porém, querendo ou não, um mundo assim tá muito difícil de encontrar, né? Esses mundos assim parece que foram sacrificados, porque é meio que a gente tem visto um suicídio coletivo nessa demanda cultural, porque qualquer um que sai um pouco da rotina, ele é visto como um desviador de padrões, né? E aí ele vai ser demonizado, ele vai ser zoado, ele vai precisar de ser exorcizado, porque ele não vai aguentar ir longe ou sobreviver desviando-se do padrão, né? Uma vez que a gente tem esses padrões que são artigos e artifícios culturais para com as lentes e os cuidados dos visores, dos revisores, dos distribuidores, dos garantidores, dos beneficiadores, dos conciliadores, dos doutores, fica muito difícil. Mas está aí para nossa alegria saber disso, né? Ou pensar por um instante de discutir, saber um pouco desse passeio nesse processamento dessa base de ideias, né? A gente vai ficando por aqui então e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!